Para casos de fraude e corrupção acontecerem dentro de uma instituição, 3 elementos precisam existir: uma pressão ou motivação para o crime, uma oportunidade que o torne possível e uma racionalização ou justificativa que faça essa ação parecer aceitável. Isso tudo forma o triângulo da fraude, um modelo útil para entendermos como surge a corrupção. Vou explicar para você agora como funciona a dinâmica da fraude, quais são os fatores de fraude dentro desse estudo, dentro dessa metodologia do triângulo da fraude. Essa metodologia nasceu há alguns anos atrás, onde um pesquisador norte-americano fez várias entrevistas com detentos que foram ali presos por questões de ilicitudes, por práticas ilegais, corrupção, fraude. Então ele buscou entender o que motivou essas pessoas e qual o cenário que essas pessoas estavam envolvidas, qual o contexto que elas estavam envolvidas para práticas fraudulentas. E aí chegou a essa conclusão do triângulo da fraude, onde nós temos em um dos vértices o fator da pressão, na outra ponta nós temos ali a racionalização e fechando com a oportunidade. Vou descrever rapidamente cada um desses tópicos para você entender como se fecha então esse circuito do triângulo da fraude no ambiente condominial. Nós temos então a pressão. E o que seria a pressão? Seria a pressão financeira mesmo que o indivíduo sofre sobre as suas finanças, sobre o seu orçamento, né, doméstico. Essa pressão financeira todos nós passamos de alguma forma, né? Eu e você temos boleto para pagar no final do mês, isso já é uma forma de pressão financeira, mas na nossa vida civil nós passamos por fases que exercem uma maior pressão sobre as nossas finanças e por isso a gente deve ter um planejamento financeiro, devemos ter uma poupança de reserva para suportar esses momentos de maiores pressões. Que momentos são esses? O momento que o indivíduo está casando ou o momento que o indivíduo está se separando, casos de doenças na família, desemprego, temos também quando se vem ali um bebê na família, então casos de gravidez ou quando vem um novo membro da família, um novo bebê, temos ali então situações típicas que exercem pressão sobre o indivíduo, né? Nós temos também outras pressões, como por exemplo o desejo desenfreado de consumo, o desejo ali trocar de carro, o desejo trocar de apartamento, o desejo de posse. Então o consumismo também exerce uma pressão sobre o indivíduo. E quando esse indivíduo ele tem acesso, né, a recursos, como o caso do síndico ou de pessoas ligadas à administradora, nós temos então um ponto amarelo ou até mesmo uma bandeira vermelha, né, que representa ali sinais de perigo para o cometimento de fraude. No entanto, a pressão isoladamente ela não possibilita a fraude. Para ela avançar, ela precisa se ligar a um outro fator, que é o fator da racionalização. A racionalização é aquela historinha que a mente conta, são as desculpas, são as justificativas internas que a sua mente faz para a consciência. Do tipo, por exemplo, isso é normal, no nosso país há tanta corrupção e os políticos são aceitos, eles são inclusive reeleitos, ninguém vai se importar com isso. Outro pensamento que flui na nossa mente ou na mente da pessoa fraudadora se eu fizer isso, eles não vão sentir falta porque os condôminos são tão ricos, ou eu entrego tanto resultado, eu me entrego tanto e as pessoas têm um bom resultado com o meu trabalho, então se eu pegar esse valor para mim, nada mais justo porque eu mereço, né? E esses moradores não me reconhecem, não me recompensam, eu mereço mais. Então, esses são alguns tipos de racionalização. Ou seja, é o esforço do indivíduo se convencer que uma coisa errada é certa de se fazer, né? E até que ele é convencido, ou seja, ele se auto-engana, engana a sua consciência, e aí ele vai ali mapear
as oportunidades. As oportunidades são as falhas do sistema de controle da entidade. No caso do condomínio, são as falhas, os mecanismos abertos que possibilitam ali as fraudes. É a falha de controle. Que tipos de falhas nós podemos citar? Por exemplo, a falta de interesse dos condôminos em participar de uma assembleia. Então, se não há interesse dos condôminos, um síndico mal intencionado, ele pode ali avançar porque sabe que ninguém está olhando. A omissão dos conselheiros na fiscalização, no acompanhamento das contas do condomínio. Nós temos também o sistema de cobrança, quando ele não é muito claro, onde o morador ele pode ali pagar diretamente para o síndico ou pagar diretamente para o advogado, sem um controle, sem um termo de acordo e sem um vínculo com as finanças, né? Então são acertos feitos por fora. Isso é uma oportunidade para a fraude. Outra oportunidade é o uso do caixinha do condomínio, ou seja, um valor em espécie que fica em poder do síndico. Temos ainda o uso de cheque na administração. Então, quando o síndico faz pagamentos em cheque, compras parceladas, isso é um risco, isso é uma oportunidade para desvio, para fraude. Então, nós temos ali vários exemplos de oportunidades, né, onde a pessoa que está sofrendo uma pressão e ela já racionalizou e chegou à conclusão que é correto fazer essa atitude, ter essa atitude de fraudar, e que a fraude ela pode receber uns nomes bonitinhos, que é correto porque todo mundo faz e que no nosso país isso é normal. Então fecha-se o circuito dos 3 pontos, onde a racionalização junta com a pressão, junta com a oportunidade, e aí fechou o triângulo da fraude. Vocês estão entendendo essa dinâmica? Então, como ocorre as causas da fraude no ambiente condominial? Agora, como impedir que esse triângulo ele possa ser fechado e a fraude ocorrer? No caso da pressão e da racionalização, isso é inerente ao indivíduo, né? Não cabe à gestão, porque ela não tem controle sobre isso. Está ligado ao caráter, à formação, aos fatores pessoais, né, que levaram aquela pessoa até a esse ponto da vida. Agora, o que há medidas a tomar seria no ponto da oportunidade. Nesse ponto, a administração do condomínio, os condôminos, os conselheiros, eles podem fazer muito. Uma das alternativas é a contratação de uma auditoria preventiva, onde ela vai analisar as fragilidades do sistema de controle interno, ou seja, vai analisar a prestação de contas, vai analisar como que são realizadas as assembleias, vai analisar a convenção, e aí vai verificar brechas. E nessas brechas ele vai sugerindo, vai recomendando ali que sejam implementadas ações no condomínio, novos controles, ou vai corrigindo processos para minimizar as oportunidades. Então esse é o grande valor que a auditoria ela entrega, no caso a auditoria preventiva, né, onde ela vai estar ali verificando falhas no sistema e corrigindo tempestivamente, ou seja, no tempo certo, possibilitando ali que a gestão ela tenha êxito no sentido de aprovação na Assembleia dos Condôminos. A auditoria investigativa ela também entrega o seu valor, no entanto, como ela é pretérita, ou seja, ela ocorre sobre eventos que já sucederam no tempo passado, ela apenas vai levantar ali a apuração dos valores fraudados, né? Ela pode sugerir, no seu relatório, o auditor ele pode sugerir novos controles, e sugerindo essas mudanças no sistema de controle interno da administração do condomínio, a auditoria investigativa também pode contribuir para a redução futura da ocorrência de fraude. Ok, pessoal? Entenderam então como ocorre essa dinâmica da fraude dentro do cenário condominial?